queria agradecer muito já de antemão e dizer que é uma grande honra assim, poder abrir o centro para a gente, é meio que o pontapé mesmo, assim, o povo do centro está trazendo você aqui. Obrigada, boa Tia. noite a todos. Bom, gente, eu queria começar dizendo a vocês que, pedindo a vocês que se coloquem à vontade, né? Porque a nossa conversa ela é um pouquinho demorada e talvez vocês estejam mais acostumados com ritmos mais acelerados aqui nesse espaço, não é? E me preocupa muito também que as crianças estejam confortáveis, porque como a gente vai fazer essa conversa, que ela é um pouco mais detida e um pouco mais longa, e ela exige um pouco, de fato, um pouco mais parar para pensar, né? Então é preciso que as crianças também estejam bem acomodadas, né? E que elas também se sintam bem. Eu sou Ana Márcia Luna, avó de Luna, que coincidentemente está aqui com a gente porque ela mora em Recife, mas está passando as férias conosco. E como nós não tínhamos com quem deixar, tivemos que trazê-la. Faz 3 dias que eu tenho uma tenda armada no centro da minha sala, entre 2 poltronas cobertas com um lençol, numa sala de um apartamento de 2 quartos na cidade de Brasília. Vocês devem imaginar o tamanho da sala. E há 3 dias Luna come, dorme, assiste televisão e brinca dentro dessa tenda. Né? Então, é disso que eu quero falar. É dessa forma que eu me apresento a vocês. E aí, para me apresentar, e talvez alongar um pouquinho mais a minha apresentação, porque a minha fala, sim, ela vai ser um pouco mais detida, e aí eu vou precisar contar com a paciência de vocês. Eu queria começar falando de uma história que ela é muito pessoal, de uma avó paterna que, na sua condição de pobreza, e talvez por um momento histórico e cultural muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, uma avó que amava a leitura, mas que, por só ter um único livro em casa, ela relia esse livro várias e várias vezes. E o livro era um dicionário. E eu me lembro muito bem de eu pequenininha, minha avó contando assim do encantamento dela por algumas palavras e às vezes da surpresa diante de outras palavras ou mesmo do estranhamento diante de outras. E como mesmo diante de um dicionário, né, uma jovem conseguiu encontrar esse encantamento. E aí, anos depois, várias coincidências aconteceram na minha vida, inclusive Seu Estrelo é uma grande coincidência na minha vida. Eu vou contar essa história a vocês daqui a pouquinho. Uma outra grande coincidência na minha vida eu quero partilhar com vocês aqui agora. Eu quero começar a minha apresentação, além de dizer que sou a avó de Luna, essa menininha que tem uma tenda armada no centro da sala 3 dias e 2 noites, fazendo a leitura de um texto de Clarice Lispector, que eu não sei se todos vocês conhecem, mas tenho a impressão que muitos ou alguns de vocês poderão conhecer. Se chama Felicidade Clandestina. Alguém conhece o texto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector? Antes de começar, eu vou dizer um pouco a vocês como é que vai ser a nossa dinâmica, tá? Eu vou fazer essa leitura do texto de Clarice e depois a gente vai passar uma sequência de imagens
que eu quero que vocês prestem muita atenção a elas, tá? E aí eu gostaria que vocês se apresentassem a mim, né, e ao grupo, dizendo o porquê da emoção que essas imagens, ou que alguma delas, ou que alguma outra história que a imagem possa ter rememorado, possa identificar vocês. Obviamente não é uma apresentação obrigatória, cada um poderá fazer e ficar livre, né, para se apresentar ou não, mas com certeza eu gostaria de ouvir alguns de vocês. E Felicidade Clandestina vem mais só para trazer mesmo essa coisa da emoção, nesse primeiro momento. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia me odiar? Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo e dormindo. E completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar no mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu começava, na rua, a andar pulando, que era o meu jeito de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. O dia seguinte, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte.
Mas sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, com ela ia se repetir com o meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei o livro a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicação a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou para sua filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência da perversidade da sua filha desconhecida e a menina loura, em pé à porta, exausta, ao vento das ruas do Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo você quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente e meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Hora depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim.
eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o seu livro, era uma mulher com o seu amante. Essa é a apresentação, essa é a minha apresentação que eu faço a vocês nesse momento, né? E agora eu vou propor que a gente veja uma sequência de imagem que as meninas me ajudaram a selecionar, né? E aí depois eu gostaria que cada um de vocês falasse, ou aquelas pessoas que queiram falar e se apresentar, contando um pouco pra gente por que, né, ou que emoção essas imagens, ou uma imagem dessas provocou em vocês. Ou que memória, ou que recordação, de que forma essas imagens, ou alguma dessas imagens pode ter tocado vocês. Ok, gente. Alguém gostaria de começar? Essa para mim foi a que mais me marcou. Essa ideia de que a vida que está ali dentro depois vai ganhar o mundo, pelo menos durante, né, esse sabe tempo que tem cada vida. Mas que é sempre uma continuidade da vida e das lutas que a gente tem em todos os sentidos, né? De dar conta do dia a dia, de reverter as ordens estabelecidas quando elas não estão agradando, enfim, de continuar a viver. Bom, a imagem da cauda da baleia também me marcou muito.
recentemente eu acabei de fazer eu sou músico, e aí eu fiz uma trilha sonora para um documentário que chama Foco Sensível, que é sobre a Armação, que é um bairro de Florianópolis, que é onde eu moro atualmente. E o pessoal que organizou esse documentário, eles conseguiram as imagens da década de 40, que mostram como que era o processo da caça à baleia, né? E era bem cruel, eu tive que fazer um trecho de trilha bem para aquele momento. Assim. E a baleia foi, talvez, acho que é o animal assim, que a primeira vez que eu vi eu senti muita emoção, assim, traz muita mansidão, não sei se tem a baleia. E me lembro a primeira vez que eu vi uma baleia, assim, eu senti uma emoção muito grande, assim, é comovente mesmo. E assim, a forma com que eles caçavam a baleia, atirando o morteiro dentro da baleia e explodindo lá dentro. Depois de 3 dias ela sobe e fica flutuando. Então acho que essas duas imagens, assim, eu me lembro quando eu tomei ciência desse processo e eu me recordava de quando eu vi pela primeira vez uma baleia. Foi meio quase árduo assim, fazer essa trilha. As imagens me marcou bastante. Na verdade, foram 3 imagens que me tocaram e que eu acho que elas estão interligadas. Uma é onde há várias crianças sentadas em mesas representadas. Aí tem uma outra que tem uma sala de aula que não tem quase nada, mas que tem uma professora se movimentando. E uma terceira que mostra que são gerações. Um filho, uma mãe, outras, acho que 3 mãos. E aí onde eu me vi, porque eu venho de uma família praticamente de analfabetos. Eu pouco estudo, meu pai também. E aí eu digo sempre que ele profetizou na minha vida que eu seria professora. Ele falou que eu seria professora. E aí eu fiz, na época que eu fiz o ensino médio, que era no 2º grau, tinha um exame de admissão e eu fiz com a professora. Eu cheguei em casa e contei para uma professora que eu tinha feito para ser professora. Ela falou assim para mim que ser professora era ter um atestado de pobreza. Gente, isso me marcou de uma forma que aí eu mudei o curso. Aí eu fiz o ensino médio, fiz o 2º grau para administração. Passei minha vida inteira, 20 anos da minha vida sendo trabalhando na área administrativa. Desviava por alguns caminhos, passando pelos movimentos populares, culturais, políticos. Eu trabalhei muito tempo em sindicato. E aí, depois de 25 anos, eu fiz um concurso público para ser professora. E aí, hoje eu sou professora e é como... E aí, o tema do dia de hoje, ele me chamou muita atenção pela questão da afetividade, pela questão que eu vou continuar a luta, né? E aí, é uma coisa que me marcou, né? Que é a história daquela mão que, tipo, olha, você pode ser isso, você pode ser isso, e transformar isso, fazer da sua vida uma poesia. Eu agradeço por ter passado 20 anos, mas ao mesmo tempo eu penso assim, eu deveria ter feito isso. E aí quando eu vejo o seu estrelo com tantas coisas lindas, eu penso assim, nossa, como eu perdi tempo. Mas vale a pena estar aqui, vale a pena ser professor, vale a pena ser isso. Eu estou muito feliz. Como eu disse para elas, as crianças hoje não sei. Então, na verdade, eu vi essas 3 imagens, quando eu tive 3 ou 4 que me meteu na sala de aula. É muito engraçado, porque essa imagem que você viu das mãos, eu vi de uma forma que me angustiou um pouco, que foi como se fosse uma reprodução. A gente vê muito nas escolas e que é um pouco do sentimento que eu tenho de cura nos espaços que eu já trabalhei. Os espaços que eu passei que foram muito angustiantes e por outros espaços que eu passei, trouxeram alguma cura dos meus tempos de educação. Essas imagens da educação também me marcaram muito, porque eu também sou professor na Secretaria de Educação da UF, mas
eu reflito no sentido de que esses são espaços de preocupação por vidas, né, que estão ali. E eu vi esses espaços que são de vidas sendo maltratadas, né, mostrando uma certa desconsideração da vida que está ali. Mas também tiveram algumas fotos que me marcaram bastante, que são as que remetem às religiões de matrizes africanas, e se não me engano de alguma de religiões afro-ameríndias, assim. Essas fotos me remetem à resistência, né? Como que religiões tão perseguidas no passado, né, no Brasil, hoje elas se mantêm tão vivas nos espaços urbanos, sobretudo nas periferias das grandes cidades. A gente vai no Recife, em Salvador, aqui no Distrito Federal, e elas estão firmes, né, resistindo a perseguições históricas. Eu vejo essas religiões como força e forma de atuação nos espaços urbanos, até de cidadania das populações de matrizes africanas no Brasil. Achei interessante essas fotos. Eu tive a mesma impressão que você, as fotos mais marcadas dessas. Essas e as também voltadas assim, para maior leveza, uma dança. Tinha muitas fotos assim no ar. Mas assim, o sentimento que eu tive ao ver essas religiões foi mesmo. E assim, de uma coisa que, apesar de tudo que as pessoas a palavra que veio para essa resistência, são muito anteriores e que vem, né? Com todo o preconceito, com toda a percepção, ou tendo que fazer alguma coisa que elas permanecem e assim continuam ensinando e multiplicando, tal, o mesmo sentimento. E também a coisa da leveza, né? A leveza junto com uma folha que tinha. Nossa, eu achei super lindo, que era junto com também uma moça fazendo, né, um movimento no ar, com aquela folha essa da folha e essas das danças, elas mostram muito assim, essa parte de a gente parar pra ver só um momento que assim, ninguém dá bola. Essa da folha eu ia falar, né? O fotógrafo muito feliz de pegar exatamente esse momento que a folha virada pra ele. E também uma que uma atriz que ela tá nos braços e as pernas pra trás. Como é que ela consegue fazer Vejo que os olhos são janelas da alma, janelas do corpo. Então, de todas essas fotos que nós enfrentamos todos os dias na vida, né? No texto desse fantástico, então esse espectro, acho que uns 30 anos atrás, não vou falar mais, mas senão vai ficar na cara. Mas é nada mais que isso, é forma de olhar, de saber, de sentir, de fazer, de acontecer, de mudar, de transformar. E que as coisas estão aqui, em todos os problemas que estão, mas a toda a leveza que ela diz, a leveza de que elas existem, que podem mudar e que depende somente do que eu faço com isso. Nada mais que isso. Meu nome é Clígia, eu sou docente. Temos uma escola que na metodologia, igual a escola da ponte, só que a gente não tem dinheiro, trabalho para lutar por isso. Também não sou professor Pacheco, mas sou uma Pachequinha daqui do Brasil. Eu me identifiquei com os temas das fotos, todas quase que eram tradições indígenas, africanas, tradições da cultura popular, natureza, silêncio, vazio. E aí eu pensava, mas todas elas... Só que aí tudo isso junto, o que mexia mais comigo era quando apareciam as escolas e as crianças, assim, porque acho que tudo está envolvido no meu trabalho, assim, que são as minhas inspirações. As fotos do Seu Estrela também mexem muito comigo, porque eu estava lá. Porque é a minha grande escola nisso tudo, né? Onde eu entrei para esse... Onde eu fui sentir na pele mesmo o que são as nossas raízes, né? As tradições, onde eu fui aprender as brincadeiras populares e onde eu peguei tudo isso para levar para o meu trabalho como professora, assim, com as crianças. Então, para mim foi meio que E eu continuarei a luta, é incrível, né? Porque é justamente isso, assim, é tudo que a gente tem de bagagem e aí a gente olha para uma criança, assim, é o que ela tá chegando e tá recebendo, né? É isso, até a baleia mexeu muito comigo, que eu ganhei um áudio uma vez de uma amiga minha que é bióloga,
e de som de baleias, e ele é lindo, assim, eu fico muito emocionado com as baleias conversando. Todas as imagens, eu senti mesmo. Mais alguém? Sou Camila. Na verdade, eu fico um pouco chata porque eu olhei essa foto da grávida e eu continuei a luta e eu já falei, ai, que saco, ela continua se não quiser, pra princesa. E aí, as imagens da dança, assim, esse dançaria, tipo, sempre no balé, eu falo, nossa, tá reclamando de novo, cara. Nossa, alguém dançando lindo isso. Aí eu falei, aí veio a próxima imagem, que foi um lago incrível, um senhorinho que voa, nossa, essa imagem. Quero estar lá amanhã de manhã. Primeira imagem chamou a atenção, né, das aves, né, e logo depois da baleia também. Primeiro, por uma parte, eu sou bióloga, né, então remeteu à minha faculdade, que eu fui estudar biologia marinha, estudei durante um tempo. Até que depois quis saber a questão das pessoas. Comecei, mas eu gosto dos bichos, das pessoas, das pessoas também. E aí, logas do corpo, né? Esticando, dá quase um prazer, uma vontade de fazer aquilo, né? Então, daí depois, da sala de aula, também assim, o do corpo, uma história também de capoeira, tecido, danças, né? E agora de professora, né? Que recentemente eu descobri o prazer tão grande que é dar aula e alguém aprender alguma coisa que você está ensinando, assim, muito gostoso. E aí, de tudo isso junto numa pessoa só, né? De que a gente não consegue. A gente é muita coisa, tinha muito espaço, né? E aí, só queria acabar então com uma frasezinha do Manuel de Barros, né? Que poesia é voar fora da asa. Na verdade, a foto que mais me chamou a atenção não foi na sala de aula, mas foi mais conosco, porque foi uma foto que tem uma sala de aula cheia de criança. E eu tentei olhar para o rosto de todas elas e eu não conseguia ver isso. E assim, é uma experiência que sempre me marcou muito na sala de aula, seja ou professora, pesquisadora de ciência, de antiga. Mas é essa experiência que você não tem tempo, né? Que foi até o que foi falado no da Clarice, que você não tem. Você ser ousado de ter o tempo de quiser. A gente não tem tempo para conhecer as pessoas com quem a gente se comunica. Nossa, foi uma foto que me chamou a atenção muito mesmo. Esa foto a mí da aula también me dio un poco de raiva, así como que lembré de mi época en la escuela, así. Y agradecido por los profesores, mas un poco me da agonía, así como eso mismo, de sentir jugada, así, na onda, ter que, no sé, como ser un número mesmo. E aí vi as outras da religião, da arte, assim, fico como observando que a parada está tudo separado, assim, né? Lá na Argentina, por exemplo, não se fala muito da fé, da religião, da conexão, não tem tradições africanas que você está insistindo, não. Lá é o catolicismo e se alguém te fala de catolicismo, você não quer porque fizeram muita merda, né? Eu mesmo não confio. E aí eu vejo escola assim como separa, por exemplo, lá também tiraram a arte da escola, né? Aí eu fico pensando nisso que como separam a arte, como separam a fé, como separam a natureza. E eu sinto essa agonia, da escola que vejo aí a sala de aula dos filhos, só que eu vejo que pegando bem os contrastes mesmo, né, de espaços de produção de conhecimento, de expressão, assim, né? Uma hora mostrava uma foto de uma sala de aula, onde dava para você ver bem coisas precárias, assim, espaço, e espaços onde
a liberdade de expressão assim, é bem maior, né? Espaços artísticos, né? E também com essa temática de ensino, assim, né? Essa história das mãos, uma mão assim da outra escrevendo, um senhor mais velho com criança menor cantando, assim. Então espaços dá pra gente bem ver isso, assim, espaços aqui muito na casinha aqui eu sinto bastante isso, assim, eu fiz licenciatura na UNB e aí eu fiz estágio lá dando aula nas salas de aula convencionais. E aqui, desde o início do grupo, de ver o processo aqui inventando alguma coisa e tendo gente chegando para querer ver o que é que está sendo inventado. E aí nesses espaços aqui a coisa acontece, a troca é muito direta, instantânea, imediata. Assim, né? Você apresenta algo assim, de repente a pessoa surge com um olhar assim que você nunca imaginou e faz você pensar uma coisa totalmente nova, assim, então uma coisa se constrói de uma maneira muito conjunta, assim, muito colaborativa. E nas fotos via bastante esse contraste, assim, os espaços artísticos que te dá essa liberdade assim, para você falar e questionar o que te toca, né? E outros espaços onde já não existe isso, para esses contrastes. Também foram cenas de sala de aula, eu lembro que era uma sequência, que era uma sala cheia de carteiras e cadeiras vazia e outra cheia de crianças. E foi bem falando da angústia, pela realidade dessa cena profissional que a gente tem aqui. E foi bem angustiante mesmo. Bom, gente, o que eu queria mais propor nesse momento e com essa dinâmica é exatamente isso que aconteceu aqui, né? Eu comecei me apresentando trazendo uma história de Clarice Lispector que talvez para vocês não faça o menor sentido ou não tenha relação com o que nós vamos trabalhar, ouvir e discutir aqui agora. Mas na verdade a relação está na minha história, está naquilo que eu vivi, no amor de minha avó e na sua pobreza, né, que da posse de apenas um livro, seguia lendo e relendo e relendo e relendo esse livro. E como esse amor da minha avó pelos livros rebateu no amor de meu pai pelos livros e rebateu no meu amor pelos livros e pela leitura. E aí quando eu me deparo com o texto Felicidade de Clandestina de Clarice Lispector, como quando algum de vocês se depara com essa imagem, e outro com a imagem da baleia, e outro com a imagem da sala de aula, e outro com a imagem de pessoas dançando, se sentem tocados e afetados. E se sentem tocados e afetados porque tem exatamente a ver com a experiência de cada um de vocês. Tudo aquilo que nos toca e nos afeta tem a ver com a nossa experiência. E é exatamente essa discussão e essa proposta que eu trago aqui para vocês hoje. Eu comecei dizendo, e vou repetir agora, porque outras pessoas chegaram depois, comecei pedindo a vocês que vocês se colocassem à vontade. E eu vou repetir e reforçar esse pedido. Porque eu precisei encontrar um caminho para trazer a fala que eu idealizei para vocês nesse momento, que expressa aquilo que seu estrelo e esse centro cultural está representando, este centro de invenção cultural está representando para mim nesse momento, como professora universitária e como pesquisadora. E não pensem que não me deu trabalho, não. Me deu um trabalho bastante grande, né? Eu estava dizendo isso a ti. E eu procurei fazer de uma forma e colocar para vocês construindo uma história. Construindo uma história que possa possibilitar a esse grupo
pensar e refletir sobre a sua própria história. E é essa proposta que eu venho fazer aqui a vocês agora. Mas a gente vai precisar de um pouco de paciência, porque nós vamos precisar, né, ouvir como é que essa história se constitui e se engendra e quais são as relações que se estabelecem entre aquilo que a gente está propondo, né, que é exatamente como pensar a educação a partir das noções de experiência, afeto e do sentido daquilo que nos acontece. E o que isso, pensar a experiência, a educação e o afeto, a partir do sentido daquilo que nos acontece, tem a ver com o centro de invenção cultural. Então é isso que eu vou propor aqui a vocês agora. Eu vou fazer uma fala que eu tentei construir, né, buscando, de alguma forma, esse sentido e essa lógica. E ela é uma fala um pouquinho longa, mas aí depois a gente abre novamente para ouvir as histórias de vocês, né? E em que medida vocês também se sentiram afetados e tocados por essas proposições que eu trago para cada um de vocês individualmente que procura esse espaço aqui agora, mas sobretudo para o pessoal do grupo de Seu Estrela e Fuá Terreiro e o pessoal do Centro de Invenção Cultural. Normalmente nos meios acadêmicos, natural e muito frequentemente se costuma pensar a educação a partir da relação entre ciência e técnica e teoria e prática. O que eu venho propor a vocês hoje é um exercício diferente. Quero falar de uma história, ou melhor, quero falar de histórias de afeto e de paixão. Mas são histórias de afeto e de paixão que chegam por diferentes vias e por vias tortas. Há alguns anos atrás, não me lembro agora por quais meios ou motivos, me chegou às mãos um texto de um autor chamado Jorge Larossa, intitulado Notas sobre a Experiência e Saber da Experiência. Alguém conhece esse texto? Foi um verdadeiro momento de sedução. Senti-me, como no texto de Clarice Lispector, absolutamente aliciada e acariciada por esse autor e tudo que ele dizia. Posteriormente, descobri as origens das ideias de Larossa e voltei a apaixonar-me. Dessa vez de forma ainda mais devastadora, ao deparar-me com as ideias de Walter Benjamin sobre experiência. Quando recebi o convite de Tico, por intermédio de Tati, para participar dessa roda de conversa, eu, uma professora que estuda processos de aprendizagem e alfabetização. Ora, vejam só. Uma professora que estuda processos de aprendizagem e alfabetização. Entendi naquele momento, por um dever moral, que não bastaria falar a este grupo sobre minhas compreensões e convicções acadêmicas. Decidi naquele momento arriscar-me. E é isso que estou revelando. Ou melhor, é isso que eu estou confessando a vocês agora. Não sou filósofa, nem sou socióloga, sou, como diria Gessie Quirino, psicóloga de formação e professora por pura convicção. Mas estou decidida a sair da minha zona de conforto,
que seria falar para vocês aqui sobre teorias de aprendizagem ou do desenvolvimento socioafetivo, ou fazer uma exposição, uma larga exposição sobre teóricos como Piaget, Vygotsky, Vallon e as possíveis contribuições que eles poderiam ter para a educação, para o trabalho que esse grupo pretende desenvolver. Mas, sem nenhum pudor, da mesma forma que nos coloca Clarice em seu texto, sem nenhum pudor, eu decidi me arriscar. E digo que vou me arriscar porque a noção que quero mais do que trazer para vocês, compartilhar com vocês nesse momento, é provavelmente uma das mais difíceis de operar dentro do campo filosófico. E eu não sou filósofa. E aí eu repito, sou professora por pura convicção. E para isso, então, preciso contar com a ajuda e com a compreensão de vocês. Mas então, por que buscar uma ideia tão difícil de manejar e tão distante da minha história acadêmica pessoal? Porque pessoalmente entendo, com todas as limitações de minha compreensão sobre a ideia de experiência, que o trabalho desenvolvido pelo grupo Seu Estrelo e o Fuado Terreiro e a ideia de um centro tradicional de invenção cultural talvez estejam muito mais próximas dessa noção do que qualquer outra que eu domine ou conheça. Trata-se, portanto, de uma homenagem e de um gesto de respeito absoluto pelo trabalho deste grupo e deste centro, mas também por uma necessidade pessoal, de me emocionar. Eu estou muito cansada. E digo isso não de forma dramática apenas. Eu estou muito cansada, como muitos de nós, de falar e de fazer coisas que talvez não nos façam o menor sentido. Nem a mim e nem aqueles que me ouvem. Definitivamente, Seu Estrelo me afetou. E me afetou profundamente, como educadora e como avó. E talvez tenha me afetado no sentido mesmo da noção de experiência, a que pese a compreensão de Benjamin Adorno sobre o declínio ou a morte da experiência, ou sobre a possibilidade de experiência nos tempos que correm. Então, voltando ao que anunciei anteriormente, o que vou propor a vocês agora é trazer algumas ideias apresentadas por Larousse em seu texto e ampliadas por algumas poucas leituras dos textos de Walter Benjamin, que tive tempo de fazer para preparar exatamente essa fala que trago a vocês aqui agora. E digo que me deu trabalho. Vocês do Seu Estrelo, Tati, a pessoa que me apresentou esse grupo, Tico, Dani, e mesmo aqueles que sequer me conhecem, vocês me afetaram e me permitiram, ou melhor, eu acho, me obrigaram a sair da minha zona de conforto. Como não se emocionar com uma gênese que diz: o princípio e o fim de tudo vem dela, da eternidade, a Senhora das Calmas. Antes dela não existia nada. Ela nasce do nada
e traz em sua alma a mudança. A senhora da calma tem 3 filhos. E aí tudo começa. O primeiro filho é o som, o abissal. Um Deus inventivo, alegre e festeiro. É com o canto do som que o universo é criado. É do seu cantar suave e poderoso, carregado de alegria e melancolia, que nascem todas as coisas. Das notas agudas do seu canto surge o sol, que esquenta seu corpo, iluminando ainda mais seu canto. Das notas graves surge a lua. O som dança enquanto canta. Do brilho dos olhos do som nascem as estrelas. É deste canto que nasce a terra. Do suor do Deus cantado e dançando, passa a existir o mar na terra, dividindo com ela o mundo. De sua respiração no momento do canto nascem os ventos. E assim, tudo se faz por meio dele, do som. Toda vez que ele inventa um novo barulho, cria um ser para guardá-lo. Todo ser vivo emite um som ou guarda um. Como não se emocionar com isso? Como não se afetar com isso? Então, mais que uma palestra, o que proponho a todos vocês, mas principalmente a este grupo que se impõe a tarefa de inventar cultura, é uma provocação. E talvez também mais do que uma provocação agora, né, considero que é também uma responsabilidade que eu passo a deixar na mão de vocês. Uma provocação que leve à reflexão sobre que compreensão de educação suporta o trabalho de vocês. Uma provocação e possibilidade de reflexão sobre o papel deste centro de invenção cultural que se inaugura. Não trago respostas. Eu não tenho respostas. Eu trago as perguntas. Como dizia, podemos entender a educação a partir do par ciência e técnica ou a partir do par teoria e prática. Mas acredito que não é disso que estamos falando. Ou melhor, talvez não seja disso que eu queira falar. Porque o que eu quero trazer para vocês nesse momento, ou seja, do que eu estou falando, é de uma educação a contrapelo. Aquela que é possível pensar na direção contrária à esperada. Ou na direção contrária à educação formal, tal e qual está estabelecida na maioria das escolas desse país. Recorro à etimologia da palavra educar, porque acho que isso nos ajuda plenamente a entender do que se trata. Educar, do latim, educere, verbo composto de ex, fora, mais ducere, conduzir, levar. Conduzir o sujeito para fora. Preparar para o mundo. E preparar para o mundo exige, e pasmem, isso nas palavras do próprio dicionário. Preparar para o mundo exige formar a inteligência, o coração e o espírito. Desenvolver a eficiência e a beleza.
Talvez por isso, e obviamente por um montão de outros motivos, Larossa, o autor fonte de inspiração primeira que orienta essa minha fala agora, considera que é possível pensar a educação a partir de outra relação que não par ciência e técnica e teoria e prática. E ele considera que é possível pensar a educação a partir da relação experiência e sentido. Mas só que isso é um grande problema. Pensar a educação a partir da relação experiência e sentido é um grande problema. Porque no pensamento ocidental, a experiência, ela é uma negatividade. Ela é um problema. Porque na cultura ocidental, pensar é pôr limites à experiência. Além disso, pensar a experiência supõe também um retorno ao corpo, uma negação ao erro dos sentidos de Descartes, que uma vez nos disse em algum momento, muito lá atrás na história, que o corpo é apenas uma fonte de equívoco, que o único conhecimento verdadeiro só é acessível através da mente. Podemos sim, então, entender que pensar, que conhecer é raciocinar, é calcular ou é argumentar. Mas pensar, conhecer, é também e talvez, sobretudo, dar sentido àquilo que nos acontece. E isso do sentido ou do sem sentido, nos diz Larossa em seu texto, é algo que tem a ver necessariamente com as palavras. Por este motivo também não podemos falar de experiência sem falar do papel e da importância da linguagem, sem falar do papel e da importância da palavra, sem falar do papel e da importância de narrar, do papel e da importância de contar histórias. Porque o ser humano, segundo Aristóteles, não é um animal racional. Ele nunca disse isso. Aristóteles nunca disse que o ser humano é um animal racional. Ele disse que é um vivente dotado de palavra. E dizer o homem como vivente dotado de palavra é totalmente diferente de dizê-lo como um animal racional ou como um ser dotado de razão. Dizer o ser humano como vivente dotado de palavra é dizê-lo como palavra. É dizer que o ser humano se constitui através da, pela e com a palavra. Mas a verdade, para Benjamin, esse filósofo que está inspirando todo esse momento e que eu entendo que de alguma forma tem uma relação muito forte com todo o trabalho que vocês realizam e que vocês inauguram nesse momento, a verdade para Benjamin não pode ser derivada apenas de conceitos abstraídos da razão e expressos através do logos. Essa palavra grega que designa a linguagem racional ou conceitual. A verdade, na compreensão de Walter Benjamin, também pode ser produzida a partir de uma interpretação objetiva das ideias, em lugares onde o mitos tenha valor fundamental, como nas religiões, nas artes ou mesmo na filosofia, pelo seu processo particular de construção das ideias, e não apenas pela possibilidade de corroborar ou de refutar qualquer conhecimento.
dá nesse argumento para não enxergar o mito do calango voador? Dá para não enxergar essa necessidade de invenção de um mito? No tempo em que só existia dia no mundo, várias coisas já viviam. E todas tinham um ruído, um canto, uma fala. E assim, toda vez que aparecia mais um barulho novo, uma criatura tomava vida. O que não existia era a noite. Foi neste tempo que Laiá surgiu, filha de um cantar da mata. Ou ainda, e foi assim, de amor e desamor, de temor e destemor, que surgiu o calango voador. Reverenciado rebento, filho da terra e do sol, afilhado do ar, lendária criatura, mito dos ritos de cá. Lembro de uma breve conversa com o Tico por telefone, em que ele me perguntava, um tanto curioso, um tanto desconfiado, como é isso da experiência de que você quer falar? Pois é disso, exatamente disso, Tico. De um encontro entre a verdade e a beleza, indissociáveis na experiência que torna possível o conhecimento. A busca da verdade, ela não pode, ela não deve, ela não pode admitir a primazia da razão sobre o sensível, do universal sobre o singular, do conceito sobre a ideia e do ser sobre a história. Ao contrário, a busca da verdade constitui-se exatamente da relação entre esses opostos. Por tudo isso, nomear o que fazemos em educação, seja como técnica aplicada ou como praxis política, ou como experiência dotada de sentido, não é um mero jogo de palavras. Quando fazemos coisas com as palavras, quando correlacionamos as palavras e as coisas, quando damos nomes ao que vemos e sentimos, ou como vemos e sentimos aquilo que nomeamos, do que se trata é exatamente de como damos sentido ao que somos e ao que nos acontece. Por esse motivo, inspirada nas palavras de Larossa, posso dizer que experiência é aquilo que nos passa. Experiência é aquilo que nos acontece. É aquilo que nos toca. É aquilo que nos afeta. Pensada assim, toda experiência é um afeto. A experiência, ela é a possibilidade de transformação do sujeito humano. Ela nos torna melhores, porque é exatamente aquilo que nos perturba, o que nos faz pensar. Ela é alguma coisa que chega e interrompe. Ela é um gesto de interrupção. Só que nós todos estamos cada vez mais cansados, porque vivemos fazendo coisas que não nos afetam e que não têm o menor sentido para nós. E algum desses dois filósofos aí, que agora não me lembro exatamente qual, se Benjamin ou Adorno, ele pergunta: o
que resta então de experiência na nossa vida? Porque tudo já está programado. Até o nosso descanso já está programado. Aqui neste ponto eu quero trazer algumas palavras do próprio Benjamin ao introduzir um ensaio que se intitula Experiência e Pobreza. E ele começa invocando uma parábola de sua época e região, de um velho que no momento da morte revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus vinhedos. Obviamente, quando da morte do pai, os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio de tesouro. Com a chegada do outono, as vinhas produzem mais do que qualquer outra da região. Só então esses filhos compreendem que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência. Segundo Benjamin, e nas palavras dele inclusive, essas experiências nos foram transmitidas de modo benevolente ou ameaçador a jovens e crianças à medida que crescíamos. Sabia-se exatamente o significado da experiência. Ela sempre fora comunicada aos jovens, de forma concisa em provérbios, de forma prolixa em histórias, muitas vezes como narrativas de países longínquos, contadas de avós a pais, filhos e netos. E aí ele nos pergunta, Benjamin nos pergunta, tá? E essa pergunta agora é exatamente a que ele faz. Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser contadas? E aí eu vou fazer a vocês a mesma pergunta que Clarice Lispector faz. Entendem do que eu estou falando? Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser contadas? E Benjamin diz, não. Está claro que as ações das experiências estão em baixa. E aí ele nos revela uma coisa muito, muito impressionante. Que na geração entre 1914 e 1918, uma geração que, segundo ele, viveu uma das mais terríveis experiências da história. E nós viveríamos depois, subsequentemente e sequentemente, diversas das mais terríveis experiências da história. Porque Benjamin se referia à Primeira Grande Guerra. E aí ele diz assim, olha, talvez isso não seja tão estranho quanto parece. Naquela época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos dos campos de batalha. Que os combatentes tinham voltado silenciados dos campos de batalha, mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos. E nem todos os livros sobre a guerra que inundaram o mercado literário nos anos subsequentes à Primeira Guerra não continham experiências passíveis e capazes de serem transmitidas boca a boca. Não, diz Benjamin, o fenômeno não é estranho, porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência
estratégica pela guerra de trincheiras, que a experiência econômica pela inflação, que a experiência do corpo pela fome, que a experiência moral pelos governantes. É desse declínio da experiência que nos fala Benjamin. De seres humanos que se veem silenciados pelas barbáries, que veem-se silenciados porque a história que conhecem não pode ser contada, porque não há mais o que narrar. Esse declínio da experiência está ligado à transformação dos seres humanos em autômatos, em peças de linha de montagem sem nenhum significado. E aí, mais uma vez, eu recorro ao mito do calango voador, que diz assim: a natureza então decidiu criar um homem que pudesse derrotar os homens que ali teimavam em existir. Mas um canto foi cantado pela natureza, e assim surgiu o homem que acabaria com os outros homens. Este homem, como os outros, nem cantava e nem dançava, mas nasceu com o poder de construir coisas. Com a ajuda da natureza, foi construindo tudo: abrigos, ferramentas, armas e máquinas, até chegar à maior de suas construções, aquela que ia engolir todos os homens. Foi para esta construção que este homem surgiu. Foi para isso que ele foi criado, pela natureza, para construir a grande coisa. Por esse motivo, podemos reforçar então a experiência de que a ideia de que a experiência ela é cada vez mais rara. Em primeiro lugar, pelo excesso de informação. O sujeito da informação sabe muitas coisas, passa o seu tempo buscando mais informação. Ele é obcecado pela informação. Mas quanto mais informação ele busca, menos coisas lhe tocam, menos coisas lhe afetam e menos experiência lhes acontece. Então é preciso separar experiência de informação. Informação não é experiência. Ela não deixa lugar para a experiência. Ela é, na verdade, quase a anti-experiência. Portanto, uma sociedade constituída sob o signo da informação é uma sociedade na qual a experiência é impossível. E é aí onde enxergo a possibilidade de uma escola, de um centro tradicional de invenção cultural, no espaço de uma experiência remanescente, talvez uma vivência de um grupo que ousa viver a história ao contrário, a contrapelo, num lugar onde a narração possa acontecer, onde a experiência se construa em diálogo com a tradição. Uma tradição que se coloca não apenas como um patrimônio a ser herdado, mas como a possibilidade de um encontro entre passado, presente e futuro. E aí tem uma passagem de Walter Benjamin, de um texto dele que se chama O Narrador, que quando eu li esse texto, e assim que eu tive contato com ele, eu me lembrei muito desse trabalho que é realizado por esse grupo, mas sobretudo, e me permitam dizer aqui nesse momento, eu me lembrei muito especialmente do trabalho que é realizado por ti. E Walter Benjamin diz assim: a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem os narradores.
Entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas por inúmeros narradores anônimos. O saber que vinha de longe, de terras estranhas ou da tradição, dispunha de uma autoridade, válida mesmo que não fosse controlável pela experiência. Mas a informação, ela aspira uma verificação imediata. É indispensável que a informação seja plausível. Nisso, ela é absolutamente incompatível com o espírito da narrativa. O grande narrador tem sempre suas raízes no povo, principalmente nas camadas artesanais. Cada manhã recebemos notícia de todo mundo. No entanto, somos pobres de histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados das explicações. Metade da arte da narrativa está em evitar as explicações. O extraordinário, o miraculoso, são narrados com exatidão, mas o contexto da ação não é imposto ao leitor. O leitor é livre para interpretar a história como quiser. E com isso, o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação. Em segundo lugar, a experiência é cada vez mais rara por excesso de opinião. A experiência é mais rara pelo excesso de informação, mas ela também é mais rara pelo excesso de opinião. A opinião, como a informação, se converteu no imperativo. O sujeito atual é um sujeito informado, mas é também um sujeito que tem opinião supostamente pessoal, supostamente própria, supostamente crítica, sobre tudo de que tem informação. E como ele tem informação sobre quase tudo, então ele opina também sobre quase tudo. E aí, em nossa arrogância, passamos a vida opinando sobre qualquer coisa sobre que nos sentimos informados. A obsessão pela opinião anula a possibilidade de experiência. Em terceiro lugar, a experiência, ela é cada vez mais rara pela falta de tempo. Tudo que se passa não nos toca, não nos afeta, não nos passa, porque se passa muito rápido e cada vez mais rápido. E no mito diz assim: o tempo é o senhor dos destinos. Para ele é dado o trabalho de amarrar os seres vivos neste mundo. Carrega o poder de saber o momento preciso, necessário e propício para a transformação de cada um. O Senhor que tudo dá e tudo tira. Esse é o tempo do mito do calango voador. E aí Benjamin, em contrapartida, citando um outro autor em seu texto, esse texto narrador, ele diz assim, ó: já passou o tempo em que o tempo não contava. O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado. E Walter Benjamin diz também: o tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência.
As atividades intimamente associadas ao tédio já se extinguiram na cidade e estão em vias de extinção no campo. Com isso desaparece o dom de ouvir e desaparece também a comunidade de ouvintes. Porque o estímulo fugaz e instantâneo é imediatamente substituído por outro estímulo ou por outra excitação igualmente fugaz e efêmera. A velocidade dos acontecimentos e a obsessão pela novidade impede que nós possamos fazer conexão entre os acontecimentos. E sem a possibilidade de fazermos conexão entre os acontecimentos, gente, também não é possível a memória das coisas. Sem a conexão entre os acontecimentos, não há memória. A velocidade, a falta de silêncio e de memória são inimigas mortais da experiência. E aí eu queria trazer um trecho do texto de Larossa, que assim como Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, me emociona e tem me emocionado todas e tantas vezes quanto eu leia esse texto. E diz assim: a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, escutar mais devagar, olhar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes. Suspender a opinião. Suspender o juízo. Suspender a vontade. Suspender o automatismo da ação. Cultivar a atenção e a delicadeza. Abrir os olhos e os ouvidos. Falar sobre o que nos acontece. Aprender a lentidão. Escutar os outros. Cultivar a arte do encontro. Calar muito. Ter paciência. E dar-se tempo e espaço. E como não reconhecer nessa passagem de Larossa, Luiz Belo? Como não reconhecer aqui Luiz Belo? Ele é formado pelo silêncio do canto da mata, pela pausa, pela inspiração da respiração. Por isso ele não tem forma. Por ter sido formado nos momentos em que a mata puxava o ar para dentro do seu corpo, enquanto cantava o canto de Laiado. Ele pode penetrar qualquer outro ser, embaralhando os pensamentos de quem dorme, fazendo com que as criaturas sonhem entrando em seu mundo. Luiz Belo é o dono dos sonhos. E só aquele que se permite um gesto de interrupção pode ser o dono dos sonhos. É isso. O sujeito da experiência, ele se define não por sua atividade,
mas por se permitir esse gesto de interrupção, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se de uma passividade anterior à oposição entre o ativo e o passivo. Trata-se de uma passividade feita de paixão, de paciência, de atenção, como uma disponibilidade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial. O sujeito da experiência, ele é necessariamente um sujeito passional. É preciso, portanto, observá-lo a partir da lógica da paixão, uma reflexão do sujeito sobre si mesmo enquanto sujeito passional. E essa palavra paixão, ela pode se referir a muitas coisas. Primeiro, o sujeito passional não é ativo, mas também não é passivo. Há na paixão um assumir, ainda que seja o assumir os padecimentos inerentes à paixão, como um viver, ou experimentar, ou suportar, ou aceitar o padecer, que não tem nada a ver com passividade. Como se o sujeito passional fizesse algo para assumir a sua paixão. E aí, nesse momento, eu identifico de forma muito clara a figura do capitão. E no mito diz assim: como seu estrelo nasceu de uma árvore, toda a sua gestação foi dentro do tronco de uma barriguda. Já nasceu sabendo dos toques e canto das árvores. Na noite em que virou árvore, antes de se enterrar, seu estrelo disse para os homens que queria uma orelha. Era por ela que seu estrelo ensinaria as canções das árvores e de toda a mata. Por meio dessas canções, os homens poderiam chamar ele e qualquer outro ser da mata. Quem se ofereceu foi Sebastião, quem, imediatamente ao pedido de seu estrelo, cortou uma de suas orelhas e deu para o filho de Laiá. Seu estrelo se enterrou com ela e até hoje canta canções ao pé do ouvido enterrado de Sebastião, para que ele ensine aos homens. Nasce daí o capitão do tronco. É ele quem conhece os toques dos troncos e os cantos das árvores. O capitão é negro e apita com um lenço para que ninguém perceba que ele não tem uma orelha. Como não identificar no capitão esse suportar, esse aceitar padecer, que não tem nada a ver com a passividade, mas que tem algo a ver com assumir a paixão. Mas paixão pode referir-se também a uma certa heteronomia, ou uma certa responsabilidade em relação com o outro, que, no entanto, não é incompatível com liberdade ou com autonomia. A paixão funda, sobretudo, uma liberdade dependente, determinada, vinculada, obrigada, inclusa, fundada nela mesma, mas numa aceitação primeira de algo que está fora de mim, de algo que eu não sou, e por isso mesmo é capaz de me apaixonar.
E aí eu identifico nessa compreensão de paixão Seu Estrelo. Seu Estrelo entendeu o que era preciso. Não adiantava ficar de um lado e a grande coisa do outro. Percebeu que só puxando a força da natureza lá para dentro da coisa era possível tentar domar aquela triste criatura. Também tinha que achar o calango. Foi aí que Seu Estrelo juntou de novo seu povo e contou seu novo plano. Disse que era preciso os homens e as criaturas da mata se dividirem. Uns ficariam do lado de fora da coisa, outros entrariam. Com isso, Seu Estrelo se afastou e cavou um buraco com as mãos. Um buraco do tamanho do seu corpo. Seu Estrelo entrou no buraco e se plantou. Nasceu do buraco uma árvore imensa. No lugar dos frutos, cresceram estrelas. Os homens queriam entrar na coisa, comeram as estrelas e ficaram alimentados do corpo estrelado de Seu Estrelo. Alimentados, deixaram a coisa os engolir. Como não identificar aí essa paixão fundada sobretudo na liberdade dependente e determinada, mas também vinculada, obrigada, inclusa, fundada nela mesma, mas numa aceitação primeira de algo que está fora de mim. Mas paixão pode se referir também, e por fim, a uma experiência desse amor ocidental, pensado como se fosse posse e feito de um desejo que permanece desejo, pura tensão insatisfeita, pura orientação para o objeto inatingível. Não está na posse de si mesmo, no autodomínio, mas está fora de si, dominado pelo outro, cativado pelo alheio, alienado, alucinado. Hoje, estes homens e mulheres dançam e cantam para Seu Estrelo, trazendo para perto deles e para dentro da coisa a força da natureza. Recebem, ora dentro da coisa, ora fora, Seu Estrelo e sua falange. Contam e transmitem em suas brincadeiras para seus filhos e seu povo a história do calango voador. Alimentados de Seu Estrelo, nutrem-se da esperança de que um dia o calango novamente aparecerá e, junto com outros homens, encantarão novamente a grande coisa, dando fim à guerra entre a triste criatura comedora de homens e a natureza. Eu quero agradecer a todos vocês exatamente isso aqui. Esse silêncio. Esse gesto de interrupção que permite o ouvir, mas que também permite o falar. Eu disse a vocês no início da história que eu não tinha respostas. E de fato não as tenho. Esse exercício que trouxe para vocês agora, de compreender a relação do mito a partir da noção de experiência, a partir da noção daquilo que nos toca, daquilo que nos
afeta e daquilo que nos acontece, e da possibilidade de entender a educação exatamente a partir da noção de experiência e de entender a educação a contrapelo. E é esse talvez o apelo que eu faço nesse momento a esse grupo, que possibilitou esse encontro entre todos nós aqui agora. A possibilidade de realizar com o seu centro de invenção cultural essa experiência, essa educação a contrapelo, onde talvez, não sei, a experiência não seja mais possível porque ela já é morta, porque somos sujeitos da informação, porque somos sujeitos da opinião, porque não temos mais tempo para ter experiência, mas que possam pelo menos escrever essa história ao contrário. E que possam fazer com o seu centro de invenção cultural essa educação a contrapelo. Essa educação que a escola, que a nossa escola formal, que essa escola que está instituída hoje, na qual muitos de nós aqui presentes trabalhamos, ela não consegue mais. E aí, talvez esteja a grande lição e a grande possibilidade deste centro de invenção cultural que se inaugura. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu disse no início a vocês, e foi um exercício difícil para mim. Eu sou psicóloga, trabalho com processos de aprendizagem e alfabetização, mas me senti na obrigação de trazer para esse momento, para esse encontro aqui agora, a possibilidade de que todos nós, né, o grupo de Seu Estrela Fado Terreiro, o grupo do Centro Cultural, do Centro de Invenção Cultural, e todos nós que estamos presentes aqui agora, essa possibilidade de reflexão, de pensar a educação para além desses pares, ciência e técnica e teoria e prática, e de pensarmos a relação da forma que nos propõe Larossa, a partir do par, experiência e sentido daquilo que nos acontece. A partir do par, experiência e afeto. A partir do par, experiência e paixão. E agora é a minha vez de silenciar. E eu digo a vocês que o que eu quero, né, ou o que eu gostaria, é ouvir agora um pouco da história de vocês. E de que forma, ou de que modo, ou que possibilidades há nessa forma de entender a educação que eu trago a vocês aqui agora, que pode mobilizá-los, que pode afetá-los, que pode tocá-los. E que pode, sobretudo e talvez, emocionar, encantar e assombrar. Não é? Porque também é preciso isso, viu, gente? Também é preciso isso. E talvez por isso essa minha fala tão emocionada e essa minha preocupação tão grande de fazer e de trazer para cá essa homenagem a esse grupo. Porque eu me senti assombrada, eu me senti encantada, eu me senti seduzida pelo trabalho que eles realizam. Muito obrigada, agora eu vejo vocês.